Olê, olá! Oi, espera aí, estamos ao vivo? Espera só um pouquinho, ao vivo, muito bem! Estamos ao vivo aqui no YouTube, estamos ao vivo no, como é que chama, gente? Facebook. E estamos ao vivo no Instagram. Pois é, sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa live 1237, aquela live que acontece ao meio-dia e 37. O meu nome é Dani Taki, eu ensino, eu ajudo professores de educação infantil a introduzir a educação socioemocional em sala de aula na prática. E por falar em prática, eu vou contar hoje uma história quentinha saindo do forno da importância fundamental das competências socioemocionais na sala de aula. Como isso é importante tanto para a criança quanto para a família da criança. E como é que aconteceu? E o que foi que aconteceu? Hoje eu tive uma reunião de pais, né? E então, aqui na minha escola, para quem ainda não sabe, né, que está me conhecendo agora, eu trabalho aqui na Suíça. E na Suíça a gente trabalha com crianças de 4 a 6 anos na mesma sala. Então, dentro da minha sala, eu tenho sempre duas turmas. Uma turminha que vai fazer 4 para 5 e uma outra turminha que vai fazer 5 para 6. Ou seja, as crianças passam comigo antes de ir para o ensino fundamental, elas passam comigo 2 anos. E como aqui na Suíça, aqui na Suíça, não sei se você sabe, mas é um país bem pequenininho que se você for procurar depois lá no mapa na Europa, ela é praticamente um pontinho de pequenininho. Só que apesar de ser pequenininho, que comparado com o Brasil, ela é mais ou menos do tamanho da ilha de Marajó, bem pequenininha. E é um país bem pequenininho, mas que fala 4 línguas. Eu moro na parte da Suíça que fala alemão. E como a gente é só um pontinho pequenininho aqui, perdidinho na Europa, tem outras pessoas de outras cidades, não, outros países, vêm morar na Suíça porque precisa de gente para trabalhar. Então, seria como as pessoas saem para ir trabalhar nas cidades grandes, né? Então, as pessoas saem dos campos, saem do interior e vão trabalhar nas cidades grandes. Aqui na Suíça funciona, as pessoas dos outros países, principalmente do leste europeu, elas vêm para a Suíça para trabalhar. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque eu sempre trabalho, a professora da educação infantil, ela sempre trabalha em conjunto, muito próximo, da professora que ensina alemão para essas crianças que falam outra língua, elas não falam o alemão. Então, hoje, por que eu estou falando isso? Porque daí, hoje a gente teve uma reunião com a mãe da criança, com a professora de jardim da infância, a professora de alemão e a psicopedagoga. Porque essa criança ela vai ter que passar por uma análise, por uma avaliação para ver se ela tem problemas ou não. E o fato é que esta criança, ela é o terceiro ano que ela está fazendo o jardim da infância. Uhum. Ela repetiu o jardim da infância. Então, lá na minha escola onde eu trabalho, nós somos 5 salas de jardim da infância. Nessas 5 salas, então, cada sala, óbvio, tem a sua professora. Essa criança, ela veio para minha sala esse ano. Só que os outros 2 anos, ela estava na outra professora. E é aí que é o ponto que eu quero chegar da diferença
de uma criança que trabalha numa sala onde o foco da professora, que sou eu, é desenvolver a educação socioemocional, e a diferença da mesma criança que veio da outra sala, que trabalha na mesma escola que eu. Só que a outra professora, ela tem o foco no conteúdo. Ela não foca na criança, ela não foca no interesse da criança e ela tem foco zero na educação socioemocional. E daí o que aconteceu? Quando essa criança veio para mim, ela veio com um, como é que chama? Um relatório desta grossura, onde a antiga professora meteu o pau na criança. Português claro é esse, entendeu? Esta criança não sabe, não pode, não consegue. Tá. Eu não li. Eu não leio. Porque eu não quero. Eu não leio antes de conhecer a pessoa, a criança. Primeiro eu quero conhecer a criança para eu ter a minha impressão sobre a criança. E daí, quando eu chego a hora de fazer uma reunião com os pais, eu leio o que a outra professora falou e daí eu junto com aquilo que eu fiz. E aonde entra o socioemocional em tudo isso? Então, como eu disse antes, o foco da outra professora é conteúdo. E o meu foco é desenvolver a educação socioemocional para que essa criança se sinta acolhida, para que ela se sinta, que ela perceba a estrutura que a gente tem, e daí a gente vai para o desenvolvimento. E daí que eu parto para o foco do desenvolvimento. Bom, o fato é que essa criança passou, então, 2 anos com a outra professora, repetiu o jardim da infância, ou seja, ela não foi para a primeira série, ela está fazendo o 3º ano de jardim da infância. E ela chegou lá e a gente começou a falar de como a gente percebe, como a gente conhece essa criança, o que a gente observou, porque o ano letivo começou agora aqui na Suíça, tá? O nosso ano letivo começou dia 23 de agosto. Então, essa é a nossa primeiro reunião de pais que a gente tem, foi essa, né? Então, então passou, a gente está ainda no comecinho do primeiro bimestre aqui na Suíça, e eu falei, então, agora eu vim conhecer a mãe e vamos falar sobre o que a gente observou nessa criança até hoje. E a gente começou a falar que, olha, ela é uma criança que a gente percebe que ela é uma criança muito alegre, que ela é participativa, que ela gosta, que ela tem interesse, mas ela tem as dificuldades dela, e a gente foi falando quais foram as dificuldades dela. Onde eu quero chegar? Daí, depois que a gente falou tudo que a gente conhecia sobre a criança, a mãe falou assim: eu estou muito contente que a minha filha teve a oportunidade de trocar de professora e estar aqui com vocês. Por quê? Até então, ela tinha entrado na escola e ela só tinha recebido: você não sabe, você não consegue, você é preguiçosa. E a mãe só ouvia assim: porque a sua filha é preguiçosa, a sua filha não tem interesse, porque vocês têm que ajudar esta criança, porque vocês mimam essa criança. A outra professora metia o pau e era tudo culpa da criança. E o que a gente fez de diferente que a outra professora não fez? Qual é o nosso primeiro foco? A criança chega e a gente acolhe esta criança. Então, a gente está de braços abertos para essa criança, para ela saber que ela pode confiar na gente. A gente não chega para essa criança e a gente já tem uma expectativa aqui de que ela já tem que entrar e ela já tem que saber cortar papel, ela já tem que saber pegar no lápis certo, ela já tem que. Não, a gente deixa a criança entrar, deixa a criança se situar, a gente sorri, inclusive o menino bateu literalmente na minha cara, isso eu posso contar outra história. No primeiro dia de aula, o menino bateu na minha cara
E eu falei: tudo bem, eu entendo, você está frustrado. Professora do lado, a outra professora, ela já. Gente, a professora ela saia fumaça da cabeça dela, como é que eu admitia isso? E eu falei: não é. Então, vamos entender? Vamos entender que essa criança, para ela, tá difícil para ela também, é tudo novo para ela, calma, abaixa as expectativas. E a mãe falou: foi a primeira vez em 2 anos que a criança chega em casa sorrindo, que a criança se sente feliz, que a criança se sente capaz. Ela falou assim: a minha filha, ela não estava mais pintando em casa. Ela chegava da escola, ela estava super irritada, ela estava super estressada. Ninguém podia falar nada com ela. E foi assim por 2 anos. Por quê? Porque na outra professora, a professora só queria que ela fizesse isso, fizesse aquilo outro. E tudo que ela fazia não estava certo, não estava bom. Então, ela não teve empatia com essa criança que fala uma outra língua em casa. Ela não teve empatia com essa criança que era a primeira vez que ela estava vindo de uma escola não, da casa para a escola. Então, essa criança, ela tem agora 6 anos. Quando ela entrou, ela tinha 4, e ela tem já, gente, ela é tia. Ela tem 6 anos e ela é tia. Por quê? A mãe já teve 2 filhos num outro casamento, e a mãe casou no outro casamento bem jovem, então a mãe já tem netos, né? E tem ela de 6 anos. Então é uma outra forma de família. E a outra professora, ela simplesmente, ela tem um protocolo, uma lista que a criança tem que cumprir, e ela se importa zero com a vida da criança que está chegando. Então, essa criança chegou, então ela já tem irmãos mais velhos, ela só fala uma outra língua dentro de casa, ela nunca tinha. Ela tem uma família muito grande, isso também é muita sorte dessa criança. Então, ela tem contatos com outras crianças da mesma idade. Mas sabe criança que é adulto? Sabe criança que fala como adulto, assim? E quando ela. E outra coisa que também a mãe falou, que ela falou assim, e o problema dela é que ela é perfeccionista. Então, a própria criança já exige muito dela mesma. Só que o que foi acontecendo? Então, quando a mãe falou assim, por exemplo, se ela está desenhando e aquilo não ficou do jeito que ela quer, ela amassa o papel e joga fora. Como nessa escola, tudo que ela fazia, a professora, na outra sala, né? A escola é a mesma, só a professora que mudou. A outra professora, o que ela fazia? Ela simplesmente pegava a criança e falava: não, não está do jeito que eu quero, não está bom, não está bom. Então nunca estava bom. Então a criança ela já é perfeccionista. Então ela já tem uma margem de controle dela mesmo bem alta. E daí vinha a professora e exigia uma outra coisa que ela nunca nem tinha aprendido, mas que ela já tinha que para outra professora aprender e saber, e como assim ela já não sabe, como assim ela não entendeu. E a criança fez o quê? Bloqueou. A criança bloqueou e a criança não falava mais. Então a criança não falava, a criança não participava na sala de aula, a criança não queria fazer as atividades, a criança chegava em casa completamente estressada porque a professora teve zero empatia com essa criança, porque a professora não acredita que você acolher esta criança, aceitar o jeito que ela é, trazer uma estrutura bem clara para as crianças conseguirem se identificar, para as crianças conseguirem ela mesma se localizar dentro da sala de aula, e isso é tudo coisas que ajuda a criança. E a outra professora achava que não.
que eu chego lá, eu dou atividade e a criança tem que fazer. E a criança, eu tenho uma expectativa e a criança tem que cumprir essa expectativa. E se ela não cumpre, o problema é dela, a dificuldade é dela, é a família que não dá apoio, é a família que mima essa criança. Então, o que eu quero dizer é que, assim, hoje foi a prova, foi mais uma prova de que você focar na educação socioemocional, você focar no autoconhecimento, na empatia, porque agora, por exemplo, como a gente resolveu a gente recebeu essa criança com bastante acolhimento, com bastante empatia, que a gente entende que ela é uma criança que ela já teve dificuldade, ela já teve, né, de 6 anos de idade, ela já teve uma experiência ruim na escola. Então a gente vai dar esse tempo para ela fazer as coisas. Então, por exemplo, a gente deixou que ela começasse com uma coisa e não terminasse e começasse outra. A gente sabe que não é bom. A gente sabe que é muito importante a criança pegar um brinquedo que ela começou a brincar e quando ficar difícil, ela seguir tentando. Então, isso é importante. A gente percebeu também que quando ela faz uma amizade, né? Então, ela entrou na sala, é completamente nova. Apesar da gente estar na mesma escola, a gente tem 2 jardim da infância que é num canto da escola, daí a gente tem todo um outro prédio que é o ensino fundamental e o outro jardim da infância do outro lado. Então, a gente nunca se encontrou. Então, é como se fosse uma nova escola, é tudo diferente. As professoras são diferentes, o parquinho é diferente, tudo diferente. Apesar da gente estar, apesar de ser a mesma escola. E daí, essa professora, o que eu queria falar? Qual a importância, né, que a gente percebeu hoje mais uma vez da gente focar nesse desenvolvimento das competências socioemocionais. Apesar da gente ter visto que ela realmente, ela quando começa uma amizade, né, com outra criança e já deu ali um perrenguinho, ela desiste. E dela já vai para outra criança. E a gente não ficou insistindo, a gente observou e a gente anotou e falou: olha, isso é um ponto que a gente tem que conversar com a família para a gente ver se é dela mesmo ela começar e desistir, ou se está acontecendo alguma coisa que ela não insiste. Por que ela não insiste? Se ela também não insiste em casa, então a gente tem que trazer as ferramentas certas para ajudar essa criança a não desistir no primeiro perrengue, na primeira frustração. E daí hoje, quando a gente sentou com a mãe, a gente conversou e a mãe falou: não, ela também é em casa, sim. E daí a mãe contou, porque ela é perfeccionista. Então, ela quer tudo no top. E era exatamente o que a gente tinha observado na escola. A gente observou que quando ela não quer começar a fazer uma coisa, montar um quebra-cabeça, por exemplo, ela não quer começar a montar um quebra-cabeça de 15 peças. Não, ela quer pegar o de 100 peças e ela já quer conseguir. Então, se ela já não consegue, ela já fica frustrada e ela já, então não brinco mais de quebra-cabeça. E a gente sabe que não é assim. Não é? Que na vida não é assim. Que a gente tem que, em primeiro, a gente tem que ter estratégias para a gente saber, para a gente se autoconhecer e saber assim, não, isso daqui é muito difícil, eu vou começar pelo mais fácil. Primeiro eu vou este degrau, depois esse, depois o outro. Nesse momento, a gente só está observando como é que são as crianças. E daí a gente quer, junto com os pais, saber, a criança é assim só na escola, então já sabemos. Ela tem um nível de frustração muito zero. Zero, ela tem frustração zero. Então já é um ponto que a gente já vai ter que trazer isso
para trabalhar junto com as crianças. Só que o que a gente vai fazer? A gente não vai chegar para ela e falar: olha, deixa eu te falar uma coisa, não tá bom assim, você tem que saber lidar com essa sua frustração, a criança de 6 anos, entendeu? Não é assim que a gente trabalha a frustração, como é que a gente introduz e como é que a gente reforça e ajuda essa criança a criar o seu próprio caminho para acabar com a frustração, né? Mas, nesse primeiro momento, a gente está só observando. E daí a mãe agradeceu e a mãe falou que ela quase chorou de tanta alegria quando, no começo do ano, na primeira semana, a menina chegava em casa e ela falou assim: ela chega em casa todos os dias saltitando de alegria e ela conta o que que disse a Frau Tack, o que que disse a outra Frau e a outra professora, e que ela brincou e o que que ela conseguiu e o que que ela não conseguiu. Então ela mesma também já está começando a perceber que eu tenho que melhorar isso. Então isso eu não consegui. Mas antes eu conseguia menos. Agora, você entendeu? Agora que ela tá com esse emocional dela, vamos dizer, coberto, agora que ela sabe, eu estou aqui e a professora ela me aceita do jeito que eu sou. A professora ela cobra de mim, mas ela cobra de mim aquilo que eu realmente sou capaz de trazer. Ela me entende e ela também me cobra. Então existe um equilíbrio. E como ela daí ela se sente bem, então ela tem aquela sensação de que ela é legal comigo, eu também vou querer ser legal com ela. E hoje, e a mãe falou assim: você sabe que a gente foi esse final de semana brincar na casa dos primos delas, e ela falou assim, e até a minha irmã falou assim: uau, como a criança está diferente. Como a criança está mais feliz, a criança está mais aberta, a criança virou ser uma criança de novo. Porque antes ela estava uma criança estressada, porque ela não estava sendo acolhida e entendida pela professora. Então, fica aqui uma dica, eu diria que é uma dica muito boa para vocês pensarem nisso, que o conteúdo, a gente nem devia falar conteúdo no Jardim da Infância, né? Mas a gente tem bastante pontos que a gente deve trabalhar na educação infantil. A criança realmente ela tem que ter concentração, ela tem que ter a motricidade fina desenvolvida, ela tem que saber cortar, mas para ela conseguir chegar nisso de conseguir se concentrar bastante tempo, de segurar o lápis de uma maneira certa, ter a pressão suficiente, então não pintar muito forte que rasga o papel e nem pintar muito devagar, muito leve, que a gente nem vê o que está lá pintado. Tudo isso começa quando a criança se sente acolhida, quando a criança se sente segura e quando você vai construindo um caminho para ela de autoconhecimento e você vai dando as ferramentas certas para ela mesmo se entender, para ela se autoconhecer e para ela desenvolver estratégias de como ela vai resolver o problema dela. Então, eu queria contar isso hoje para vocês, dessa experiência que a gente teve bem fresquinha na aula na minha reunião hoje de pais que eu tive. E eu queria também saber de vocês. Eu sei que agora é um horário meio ali, né, no meio do caminho. Quem tem filho está levando filho para a escola, quem tem filho ou quem trabalha no período da tarde está entrando. Mas, de qualquer maneira, eu espero que vocês escutem essa aula hoje ainda
e que escreva para mim, vocês já passaram por uma reunião de pais também, onde o pai e a mãe falaram: nossa, eu percebi que depois que vocês começaram a trabalhar com isso, o meu filho ficou muito mais feliz. Eu percebi que vocês estão trabalhando o conflito na sala de aula e o meu filho trouxe uma atividade, ele deu uma ideia para quando ele está com raiva ou não sei, você já trabalha com educação socioemocional na sua sala de aula? O que você já introduziu ou você já fez um curso de capacitação, você já desenvolveu? Qual é a sua experiência que você já teve na sua sala de aula com a educação socioemocional? Queria que vocês contassem para mim, eu queria muito saber. E deixa eu ler aqui. A Patrícia está perguntando aqui para eu contar essa história do menino que bateu na minha cara no primeiro dia de aula esse ano. Esse ano, eu também. Então, como eu disse antes, o ano letivo começou agora, né? Dia 23 de agosto, aqui na Suíça. Começa o ano letivo agora, né? No final de agosto. Então, as crianças novas chegaram. E eu tenho agora um menino que ele parece aquele Denis Pimentinha. Tinha um filme que tinha um menino que chamava Denis Pimentinha. Ele tem o cabelo bem vermelho, ele é cheio de sardinha e ele é o Denis Pimentinha. E o menino chegou e ele veio no primeiro dia de aula e você sabe, gente, você tem 20 crianças na sala, então não dá só para ele contar, né, como é que foi as férias dele. Não dá para ele participar sempre de todas as atividades. Então, eram várias coisas que iam acontecendo, que ele até levantava a mão, mas não chegava a vez dele. E foi passando. E quando chegou o final do dia, que ele conseguiu uma vez brincar ou contar alguma coisa, uma vez que chegou a vez dele, e outras 10 não chegaram. Quando chegou o final do dia, aquele menino, ele estava com uma raiva de mim, que você não tem ideia. Porque na cabeça dele era eu que não deixava ele falar, eu que não escolhia ele. Mas eu não posso só escolher ele. Ele não tem ainda essa capacidade de entender que ele não é o único dessa sala de aula. E daí, quando chegou o final do dia, chegou na hora de ir embora, ele pegou a mochilinha dele. Quando a mãe apareceu, e daí a criança tem que falar tchau, né? Ele falou, eu falei, então tchau, Arthur. Ele me deu um tapa e falou assim: você é muito boba. Eu falei: eita, nós. Agora acabei de ganhar um inimigo. E daí a outra professora que estava do meu lado, ela já ficou possuída e falou: você não faça assim na professora. E eu falei: calma, 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 calma. Eu falei: eu entendo, Arthur. Você queria tanto poder brincar e demorou bastante para chegar a sua vez hoje, né? Eu sei que você está muito frustrado. E daí, quando chegou a mãe dele, eu falei assim: olha, o que você acha melhor? Você conhece o seu filho melhor do que eu. Você acha que a gente espera as outras crianças saírem e a gente conversa sobre o que ele fez hoje? Ou você acha melhor a gente conversar com ele amanhã? Você conhece melhor ele, às vezes não adianta a gente conversar sobre isso, a gente vai ter que conversar sobre isso. Ela falou: não, eu vou conversar com ele e amanhã a gente vê. Amanhã ele vai conversar com você. Eu falei: então tá bom. E daí o menino foi embora. Daí eu pensei: putz, amanhã, segundo dia de aula, ele vai chorar. Ele não vai querer vir, ele vai ter 3 chiliques. Ai, agora aguenta a criança chorando na sua cabeça. Agora dá-lhe educação socioemocional na professora. Bom, quando chegou no outro dia, a mãe dele falou assim: lembra que a gente conversou? Conversa com a professora. Daí ele falou assim: desculpa,
Eu falei, ah, então tá bom. Então, desculpa, não chorou, pensei comigo, uhul, já quis vir, uhul, já tô no lucro, né? E daí o menino veio, e daí de novo, gente, não tem como em todas as brincadeiras ele participar. Não tem como toda vez ele contar, mesmo que ele levantou a mão. E daí ele fica super frustrado. Ele tem tolerância zero à frustração, mas diferente da minha outra menina, que ela quando ela tem uma frustração, você vê que cada um usa uma estratégia, né? Ela quando ela tem uma frustração, o que ela faz? Ela parte para outro. Ele, o que ele faz? Primeiro, nos primeiros dias, ele agarrava um ódio. Daí, naquele dia também estava a professora a psicopedagoga estava na sala comigo também, e daí ela também, ele nunca chegava a vez dele, ele nunca podia, ou ele podia uma vez e não todas. E daí ele virou para a outra professora e falou assim: Você quer saber de uma coisa? Você é mais boba ainda do que aquela boba. E aquela boba era eu, no caso. E daí eu pensei, ai, deixa, vai, ele tá completamente frustrado. E daí a professora falou, mas a gente não fala assim, porque eu não acho que eu sou muito da mais boba. Eu falei, Andréia, deixa, calma. Dá um desconto para ele tem 4 anos, ele acabou de chegar, para ele é muita informação. Ele quer contar, ele quer participar na uma boa vontade, só que não dá tempo, então ele ainda não percebeu isso. Bom, depois eu ri, ainda falei assim, viu? Só você ainda mais boba do que eu. Eu sou só a sua boba, mas você é a mais ainda. E tudo bem, depois a gente riu disso e deu tudo certo. No terceiro dia, daí eu acho que a mãe conversou com ele de novo, ou ele mesmo percebeu, isso eu tenho que até perguntar na reunião. Ele já nem esperava mais que ele ia ser chamado. Então ele já tinha se conformado, ele já tinha entendido que nem sempre dá para ele ir. Só que daí ele conseguiu resolver essa frustração dele da hora de não ir na brincadeira, né? Tudo bem, vai, eu levantei a mão, ninguém me chamou, tá bom, tá. Então ninguém mais era bobo, porque também a gente em primeiro não pega ranço da criança, e outra, a gente vai mostrando para ele por outras maneiras que, olha, mesmo que você não participou da brincadeira, eu sei que você está aqui, eu também tenho um tempo para você, eu também me interesso por você. Então, a gente também sempre faz de uma maneira de, assim, o que você trouxe de lanche? Ai, que gostoso. Então, assim, mesmo que você não participou ali naquela hora da roda, que são 20 crianças, que não chegou a sua vez, mas eu também procuro trabalhar com a individualidade, então mostrar interesse, sabe assim? Nossa, ai que gostoso, e qual a comida que você mais gosta? Ah, e a cor preferida, e deve ser conta e pergunta se tem um bichinho. Então, assim, tudo bem. Então, naquele momento da roda, eu não posso sempre participar, mas de qualquer maneira, ela também tem olhos para mim, ela também me enxerga como uma pessoa e também não briga comigo, porque assim eu não fiquei, né, como diz uma amiga minha, discutindo juízo com criança de 4 anos, né? Você não faça assim, aqui a gente não briga, aqui você me respeite. Gente, ele tem 4 anos, ele teve um momento de super frustração, de super raiva, e ele ainda não sabe como controlar essa raiva dele. Porque aquele tal negócio, pode ter raiva? Pode ter raiva. O que não pode, o que tem certo e o que tem errado é como você reage à raiva. E eu também falei para ele no primeiro dia, eu falei assim, olha, eu entendo que você ficou frustrado, que você não foi todas as vezes o escolhido, mas você não pode bater em mim, porque isso eu não gosto. E acabou, entendeu? E não vou dar bronca assim, eu só vou falar, olha, eu não gosto que bate em mim, só porque você teve raiva, entendeu? E foi realmente no momento explosivo que ele teve. Isso foi no primeiro dia de aula. No segundo dia de aula, ele só ficou com raiva e só chamou você a mais boba de todas.
O pior é que ele faz as coisas, ele tem uns ataques, mas aí eu acho engraçado depois. Mas eu falei, tá, a gente não chama a professora da mais boba de todas. E daí já no terceiro dia, ninguém era mais bobo, ninguém, ele não bateu em ninguém, ele não teve ataques nenhum. Agora o que ele só tem, então agora quando vem a frustração, ele chora. Ai, meu Deus. É só rindo, mas tudo bem, você entendeu? A gente está passando o quê? Por um processo. Ele está se desenvolvendo, ele está entendendo e ele está experimentando, então ele está passando por essas experiências de frustração. E são vários tipos de frustração, né? Que nem agora que ele chora é porque ele perde. Então a gente tem uma brincadeira que põe, por exemplo, às vezes eu ponho o anel assim na mão, dou o anel para eles, eles fazem uma brincadeira que chama tig-tag, onde é que tá? Tá em cima, tá embaixo. Daí a criança pergunta, onde que tá o anel? Tá em cima ou tá embaixo? Daí ele fala, tá embaixo. Daí você mostra a mão e não tem nada. Daí ele já começa a chorar. E daí ele não quer mais participar das brincadeiras, porque daí ele fica com esse medo. E daí eu vou perder. E daí eu vou me frustrar. E daí dá-lhe conversa. Acontece. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha. E daí ele sempre tem uma maneira de explicar o porquê. Daí ele explica, que eu acho super engraçado. Mas e daí foi indo, e daí a gente já tá agora, eu acho que na quarta ou na quinta semana, ele já não chora mais tanto. Então ele também já está aprendendo. Então, o primeiro momento da frustração, daí dessa terceira fase, que é a fase do eu não sei perder, que era então eu não faço, e daí ele fica resmungando com ele mesmo, sabe? E é legal que você vê, tá vendo como a criança está trabalhando? Ela está trabalhando com na cabeça dela. Então eu também nem vou mais brincar, porque daí também se eu pego, e daí eu não vou acertar, e daí se eu não acerto, e daí eu vou chorar. Então eu não vou mais brincar. Mas daí ele vê os outros brincando, e daí vê que os outros dão risada, daí ele também quer dar risada, mas daí ele fica naquilo, e se eu perco? Daí eu vou ficar frustrado. E é tão legal você perceber esse processo mesmo da criança trabalhando com ela. E por que eu estou falando isso? E qual a diferença na minha vida como professora, se essa criança sabe trabalhar com a frustração ou não? Não é só porque ela não chora, ou já não chora, já dá um alívio na nossa cabeça. Não é só por isso, que junta com aquela história da criança da reunião de hoje que eu tive, que eu falei que a mãe contou, que assim, que ela estava completamente agradecida por a criança estar se sentindo completamente acolhida com a gente, que finalmente, depois de 2 anos, essa criança está sorrindo, essa criança chega em casa feliz e conta. Ela falou assim, gente, quando ela chegou para mim no primeiro dia, ela começou a contar com um brilho nos olhos, tudo que ela tinha feito, ela falou assim, eu comecei a chorar de tanta alegria. Porque ela falou assim, eu achei que a minha filha ia ter uma vida escolar completamente frustrada. E ela falou assim, e é muito legal, e não sei o quê. Por quê? Porque a criança só começa a aprender, ela só está aberta para aprender o tal do conteúdo quando ela se sente acolhida e quando ela está com o emocional dela equilibrado. Então, quando ela sabe, que nem o menino agora, que ele fica assim, mas daí se eu não fizer, eu vou errar, e daí eu vou me frustrar, e daí eu vou me frustrar, e daí eu vou chorar. E daí, se eu vou chorar, daí eu vou ficar triste, e isso é uma bosta. Então eu não quero, mas eu quero brincar, mas eu quero me divertir, mas pode ser que eu erre, pode ser que. E daí ele fica naquilo, e daí o que eu faço? Eu vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? E daí ele vai desenvolvendo essa mesma estratégia sempre dentro dele, e ele vai. E assim vai ser com tudo na vida dele. Depois, quando a gente começar a vir com as atividades mais difíceis, que são as atividades que daí a gente já exige mais da criança, e vai chegar um certo momento, lá para o terceiro bimestre, que a gente vai falar: olha, você vai tentar,
E agora você vai ter que sentar aqui e você vai se concentrar e você vai, porque até lá a gente já deu todas as ferramentas para ela segurar a onda dela, entendeu? Saber trabalhar a frustração dentro dela, saber o Everton que ela tem, qual é a expectativa que ela tem com ela mesma. Então, ela tem que lidar com a expectativa que ela tem com ela, né? Porque se a criança é perfeccionista, ela tem uma expectativa bem alta com ela mesma. Então, e ela tem que lidar com a expectativa que a gente tem dela. Então, nesse começo, a gente vai ajudando ela a lidar com ela mesma. Daí, aos poucos, com as nossas expectativas. E daí vai chegar um momento que ela já vai estar boa em lidar com as expectativas dela, que ela já se conheceu, que ela já sabe como é que ela funciona, e isso está claro na cabeça dela. E daí ela já vai estar, agora eu estou preparada para me preparar de verdade para a primeira série. Que daí, cada vez mais, conforme vai passando os bimestres, a gente vai fazendo com que essa criança trabalhe cada vez mais tempo concentrada numa atividade. As atividades vão ficando cada vez mais complexas. A gente consegue quando a gente preparou a criança no emocional dela neste primeiro e segundo bimestre. Quando a gente preparou ela, a gente deu essas estratégias. Mas agora que você está me falando, gente, a gente está quase em outubro, né? Não tem problema. Não tem problema. Se você começa agora, porque tudo é da idade. Agora, por exemplo, as crianças que já estão chegando perto de 7 anos, que já estão chegando para entrar na primeira série, elas já estão maduras, elas já estão mais maduras do que quando elas estavam lá no começo do ano. A gente percebe a criança no jardim da infância, ela faz assim, ó, a evolução dela é muito grande de maturidade. Então, você consegue. O que a gente começa, quando a gente começa no começo do ano, a gente demora mais tempo. Quando você começa agora, que as crianças já estão mais maduras, esse processo ele vai mais rápido, porque a criança já está mais madura, a criança já está mais preparada. Então, vale sempre a pena. Você não tem que esperar começar o ano letivo. Tipo, sorry, essa sala de aula já não posso mais ajudar porque o final do ano está aqui. Não, você também pode ajudar, mas é que nem eu disse antes, o que a gente antes demorava 4 semanas, pode ser que você demore agora 4 dias, 3 dias, porque a criança já está mais madura, está mais preparada fisiologicamente e psicologicamente. E era isso que eu queria contar hoje para vocês sobre a minha experiência bem fresquinha da diferença mesmo de você introduzir e você focar no desenvolvimento das competências socioemocionais, porque além de te ajudar ter uma sala de aula mais tranquila, porque você tem alunos mais emocionalmente equilibrados, porque você tem alunos mais emocionalmente preparados para lidar com os conflitos, conflito entre o amiguinho, conflito com ele mesmo. Quando você já preparou isso, quando ele se sente bem acolhido, então as crianças ficam naturalmente mais tranquilas. Criança tranquila, sala de aula tranquilo, e você consegue se concentrar em ver cada criança como um indivíduo. Você consegue ter tempo e ter energia para aquelas crianças que exigem mais da gente, né? Exigem de energia mesmo, né? Geralmente as crianças da inclusão são crianças que precisam bastante da nossa energia.
Mesmo as crianças que são da inclusão, mas não necessariamente são agressivas, né? Porque eu já tive alunos, já tive sala de aula com crianças que não necessariamente eram da inclusão, mas eram crianças bem agressivas. E eu já tive criança da inclusão realmente um amorzinho, mas só tinha realmente problema de retardamento mesmo, né? Não sei como é que fala isso, uma palavra técnica em português, mas que a criança ela tem esse retardamento no aprendizado, ela tem 6 anos, mas ela tem a parte cognitiva dela é de 4 anos, entendeu? Então, não adianta eu querer exigir dela uma o mesmo a mesma coisa de uma criança de 6 anos. Não adianta, eu tenho que trazer para ela uma atividade diferente, ou eu trago a mesma atividade e eu sei que ela só vai conseguir até o certo nível, porque ela tem esse problema cognitivo mesmo. E, e daí é isso, gente. Tanta coisa, né, na escola que acontece. Mas era isso que eu queria falar para vocês, assim, invista o seu tempo e a sua energia introduzindo a educação socioemocional, coloca o máximo na prática e todos os dias que você só tem a ganhar. Eu espero que vocês tenham podido aproveitar bastante e quem está assistindo depois, deixa aqui depois nos comentários se você gostou, se você concorda, se você já passou por isso alguma vez. Conta pra gente, compartilha. E sábado a gente tem aula ao vivo, que eu vou trazer mais coisa pra gente falar. Mas até lá a gente já vai se falando. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, pelo amor de Deus, não fique marcando touca. Entra lá no grupo e a gente vai conversando e se falando, tá bom? Até a próxima. Beijo grande. Tchau, tchau, tchau.